Glória a Deus por mais um dia. Eu glorifique e engrandeça ao nosso Deus que é grande e fiel. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Hoje eu quero lhe dizer que Deus, Ele lhe deu talentos. Ele lhe deu condições. Você já tem em você tudo que você precisa para vencer todos os obstáculos, para crescer como um cristão, como uma cristã. Você tem o poder de Deus na sua vida. Não temas nada, porque o Senhor, Ele sabe a sua estrutura, foi Ele que Ele fez. Ele não vai lhe provar além das forças. Ele está no controle de tudo, inclusive no controle da sua vida financeira. Nós podemos ver que Deus, ele fala por parábolas com os seus discípulos, e nós temos aqui uma parábola que ela serve tanto para nós observarmos os talentos que Deus nos dá, como também para a reflexão que hoje nós vamos fazer sobre vida financeira. Está aqui em Mateus, capítulo 25, e os versículos de 14 a 18. Veja o que diz. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja a palavra do Senhor aqui nesta parábola. Ele conta uma parábola sobre os talentos. Observe que aquele homem, ele conhecia cada um dos seus servos. E veja que ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E veja que a um ele olhou e deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro somente 1. Mas veja que aquele que ele entregou 5, ele granjeou mais 5. O que entregou 2, granjeou e conseguiu mais 2. Mas observe aquele que recebeu 1 talento. Ele escondeu. Ele cavou um buraco no chão e deixou ali, até que o seu senhor voltasse. Então, neste dia eu lhe pergunto, o que você tem nas mãos? O que Deus colocou nas suas mãos? Você não chegou até aqui, até este momento, até este século, por um acaso. Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele não quer que você morra. Ele não quer que você pereça. Ele não quer lhe destruir. Ele não quer que você fique desesperado por conta da situação da sua vida financeira, porque ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. Veja que aquele senhor, ele viajou, mas teve o dia dele voltar. E ele voltou, e ele pediu contas a cada servo que ele entregou os talentos. A mesma coisa será o nosso Deus. Ele nos entregou talentos e vai chegar o dia da prestação de contas. Não vai ficar assim. Jesus disse que ele ia embora, que ele ia ao Pai, mas que ele iria voltar. E também ele disse que não nos deixaria sós. Ele iria enviar outro Consolador e ele enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos ensina. Quando nós buscamos a palavra de Deus, nós encontramos as orientações que necessitamos para sermos prósperos, para sermos bem-sucedidos, porque a palavra de Deus nos ensina. Veja no versículo 18, o que ele diz: mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, escondeu o dinheiro. Ele fala muito claro
que ele escondeu dinheiro, foi o dinheiro que ele escondeu. E quando ele escondeu, veja no versículo 19 o que diz. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, ele foi fiel no pouco, ele pegou aquele pouco e multiplicou. Tem pessoas que às vezes acham que o seu salário é pouco, reclamam e murmuram. Deus não se agrada. Se você pegar o seu salário, por pouco que seja, colocar diante de Deus e pedir para Deus lhe orientar e lhe abençoar, você vai ver que tem a bênção de Deus. E aquele salário que aos seus olhos pode parecer pouco, se torna grandioso, porque Deus ele multiplica. Ele é grande. Veja que ele disse ao servo, servo bom e fiel. Tem pessoas que reclamam, não reclame do seu salário, você está amaldiçoando o seu salário quando você murmura, quando você reclama, mas quando você coloca diante de Deus e diz: Senhor, vou eu multiplicar, vou eu, Senhor, trabalhar mais, vou eu colocar este dinheiro aqui, uma parte para ser multiplicado em coisas seguras, você vai ver que o seu salário vai crescer, vai se multiplicar, porque Deus ele abençoa. E veja agora no versículo 22 o que diz: E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Aí no versículo 23 diz: Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Veja, foi fiel no pouco, no muito ele iria colocá-lo. E no 24, versículo 24 diz: Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Veja, a palavra nesta parábola é muito sério. Nós precisamos multiplicar o que chega nas nossas mãos. Ele tem nos dado talentos para nós granjearmos mais. Ele tem dado dons. Se você está num trabalho que você não consegue ganhar dinheiro o suficiente que você acha que deveria, ore ao Senhor, peça direcionamento, mas não murmure, agradeça pelo que tem, trabalhe com honestidade, com fidelidade naquela empresa, faça o seu melhor, faça com amor. Vá ali fazendo o que você sabe fazer até você conseguir um lugar melhor, porque tem gente que trabalha, que busca uma porta de trabalho, de emprego, e quando chega lá, faz tudo o contrário, não tem responsabilidade, não tem respeito a ninguém, briga com todo mundo, é uma agonia. E depois ainda fica murmurando. Eu conheço várias pessoas que me pedem oração, que dizem que trabalham com pessoas
que muitas vezes não querem trabalhar, ficam ali fazendo horas, ficam ali somente passeando, fazendo uma coisa, fazendo outra, só para o tempo passar. Vendem as horas, mas aquelas horas não têm proveito porque não tem amor no coração com aquela obra. Nós temos dons, tanto espirituais como para nós fazermos o trabalho diário dos talentos que Deus nos dá, tanto para nós trabalharmos na obra do Senhor, como também para a nossa vida financeira, porque veja que aqui ele fala de dinheiro. Ele está falando que o Senhor entregou dinheiro na mão de cada servo. E o nosso Deus, ele nos entrega dinheiro nas nossas mãos. Porque quando nós temos saúde, quando nós nos levantamos pela manhã, quando nós trabalhamos, seja em qual for o trabalho, honesto, Deus ele vai prosperar. E existem também pessoas que querem granjear outros talentos com desonestidade, querendo enganar o irmão. Então, estas pessoas não prosperam. Elas prosperam por um tempo, mas depois perdem tudo. Podemos observar no versículo 28 e 29, veja o que diz aquele Senhor. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Observe que é sério, porque muitas pessoas não observam as escrituras sagradas e acham que a vida é viver de qualquer jeito, mas não é. Existem padrões, existe um sistema no mundo, mas também existe um sistema espiritual. Nós precisamos seguir o sistema espiritual para que nós possamos ser prósperos. Nós temos que granjear, nós temos que buscar, multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado de forma correta, de forma honesta, de forma sábia. Veja como no 27 ele diz: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Então, nós temos como prosperar, nós temos caminhos. É porque a palavra do Senhor diz que o povo do Senhor peca por não ter conhecimento da sua palavra. E é uma verdade. Se nós buscarmos ler a Bíblia, nós teremos todos os ensinamentos que nós precisamos para prosperar na nossa vida financeira. Que o talento que tem em suas mãos. Um dia eu falando com a jovem que eu vinha no ônibus, ela disse que estava passando dificuldades. E eu comecei a relatar para ela um pouco da minha vida. E eu disse para ela: por que você não vai na loja na cidade, pega um dinheirinho e investe em toalhas? Pegue toalhas, porque teve um tempo na minha vida que eu estava precisando de uns trocados para pagar algumas coisas e eu comecei a vender toalhas. Eu ia na cidade, comprava toalhas, pintava, bordava, aplicava e vendia as toalhas. Aí ela pegou e disse: irmã, eu vou fazer isso. E outro dia, quando eu encontrei com ela, ela estava ali prosperando, vendendo toalhas. Outra vez, uma amiga minha, ela estava precisando também fazer algo. E ali eu disse para ela: faça trufas e venda. E ela ali começou também a fazer trufas e a vender. E ela foi prosperando ali naquele trabalho. Então, nós temos os dons, os talentos. Deus já nos deu os talentos. Quando você não estiver prosperando num algo, busque outro. Deus vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar direcionamento para você prosperar. Quando uma porta se fecha, saiba que já tem várias portas abertas para você. É só você direcionar o olhar para o que Deus quer falar com você. Muitas empresas, muitos empresários surgiram de uma porta fechada. Com você não é diferente. Tire o pensamento limitante. Olhe que você também é servo, que você também é filho de Deus e que você tem sabedoria, que você tem condições de prosperar, não só indo para uma empresa, trabalhando para alguém, dando suas horas de trabalho, mas sim, você pode ser dono da sua própria empresa, você pode prosperar, você pode granjear outros talentos,
porque Deus, Ele lhe deu dons. Você tem condições, então não baixe a cabeça, não ache que é o fim. Não olhe para a dificuldade como que ali fosse a última porta, que fosse o último momento seu. Não. Olhe que você tem condições, você pode prosperar, você pode ser vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus, porque Deus, Ele está com você e quando Deus está conosco, Ele nos faz vitoriosos. E você, assim como aquele que granjeou 5 talentos e depois ficou com 10 talentos, você vai ficar assim. Você vai prosperar em nome de Jesus, porque Deus, Ele vai lhe mostrar a saída, Ele vai lhe mostrar a solução. Feche a boca, dobre os joelhos diante do Senhor e Ele vai lhe mostrar o que você deve fazer, porque é no pouco. Se você ser fiel a Deus, se você pode ser fiel a Deus no pouco, saiba que Deus vai lhe levar a coisas grandiosas, porque a palavra do Senhor é pura e verdadeira. Ele faz, ele abre porta dentro da sua própria casa, ele abre porta dentro de porta. Uma vez um presbítero que já dormiu no Senhor, ele disse que ele ia passando na rua e uma irmã perguntou: irmão, eu queria vender alguma coisa. O senhor acha que aqui na frente da minha casa eu poderia vender alguma coisa? Aí ele disse: irmã, vá na Bomboniere, compre um pacote de pipoca e alguns bombons e venda aqui na frente da sua casa. E ela fez, colocou na frente de casa e hoje ela é dona de uma mercearia. Então, o nosso Deus, Ele faz. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é fiel. Creia no seu sonho. Creia que Deus está lhe abençoando cada dia mais. Não enterre o seu talento. Levante-se, que Deus, Ele é fiel para prosperar a sua vida financeira. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Santo e bendito, tu que és grande, santo e poderoso, meu Pai. Nesta hora estou diante de ti, meu Pai, agradecida por este dia. Pelo teu filho, pela tua filha, meu Pai, que está do outro lado. Onde este áudio, meu Pai, alcançar, meu Pai, esta vida. Abençoa, Senhor, prospera a sua vida financeira. Ó, Pai, que nós possamos aprender, meu Pai, com esta parábola, Pai, que tu contaste aos teus discípulos sobre o Senhor e os servos, Senhor, ali, que entregou aqueles talentos. Que nós possamos, assim, meu Pai, como aqueles servos ali, que fizeram multiplicar o dinheiro do seu Senhor. Que nós também, Senhor, porque nós somos mordomos. Tu, meu Pai, nos deste, meu Pai, tudo isto que nós temos para nós administrarmos. Que nós possamos, Pai, administrarmos também a nossa vida financeira da melhor forma. Que nós possamos, meu Pai, prosperar, meu Pai, em tudo aquilo que nos deste, Pai, porque os talentos tu já colocaste em nossas mãos. Que nós possamos, meu Pai, administrar nossa vida financeira da forma que tu nos orientar, meu Pai. Que nós possamos buscar em ti, Senhor, a orientação. Que nós não nos atemorizemos, meu Pai, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, assim como aquele servo que tinha só um talento, Pai. Mas que nós possamos olhar para ti e não sermos negligentes, Pai. E sim que nós tenhamos sabedoria para lidar com o que nós recebemos de ti. E que possamos, meu Pai, fazer crescer tudo aquilo que está em nossas mãos com sabedoria. É em nome do teu filho amado que eu te peço. Abençoa teu servo, tua serva, meu Pai, que está desempregado, desempregada. Ajuda, Senhor. Prospera a sua vida financeira. Dá abundância, dá sabedoria na administração dos alimentos, da compra, meu Pai, de roupas, da compra, meu Pai, de todas as coisas que precisa diariamente. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores e a, meu Pai, te honrar, meu Pai, no pouco e não ficarmos murmurando, porque tu não tem negócios com murmuradores. E que nós possamos colocar diante de ti para a nossa fazenda ser abençoada a cada dia. É em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te peço e já te agradeço. Receba o meu abraço carinhoso e fique na paz do Senhor. Amém.